Olá, estamos de volta hoje aqui com um assunto muito gostoso. Um assunto gostoso, interessante e preocupante também. Bom, estou eu aqui com o meu papelzinho, né? Arquiteto adora papel, né? Não consegui facure, me desculpe, mas o papel ofício continua. Eu acho que vai ser uma marca minha, esse papel de resumo do programa. Mas vamos lá, sabe o que a gente vai falar hoje? Vamos falar sobre biodiversidade. Principalmente biodiversidade animal, que nós temos aqui um convidado, que eu já vou falar quem é. Né? E vocês vão ver muita coisa dentro do horário que nós temos para falar. É só o primeiro programa de muitos. Tá. O que é biodiversidade? Uma frasezinha. A grandeza de um país e seu progresso podem ser medidos pela maneira com que trata os seus animais. Mahatma Gandhi. Uma frase de Mahatma Gandhi. Você pode medir o comportamento da população, do governo, pela maneira que trata e pela maneira que tem respeito aos seus animais. Será que nós temos? Vamos ver, já. Vamos ver quem é o verdadeiro predador. São os animais ou é o homem? Vou passar primeiro, antes, um videozinho. Meu querido, você pode passar primeiro o primeiro videozinho para a gente já ir entrando no assunto? Vamos lá ver um pouquinho. Verde, amarelo, azul e branco. Nas cores da nossa bandeira, também as cores da diversidade da vida. O Brasil é o quinto maior país do mundo. E o que tem a maior biodiversidade, ou seja, formas de vida no planeta Terra. Pesquisas científicas mostram que aqui ocorrem cerca de 13% de todas as espécies de anfíbios descritos no mundo. 9% dos insetos, 10% dos mamíferos, 20% das aves, 19% das plantas, 21% dos peixes. E os números não param de crescer. Segundo estimativas, existem quase 2 milhões de espécies da fauna e da flora em nosso território. Muitas delas são endêmicas, só vivem aqui. Além da extensão territorial, outro motivo para o Brasil ter tanta diversidade de vida é a variedade de biomas. A Mata Atlântica, uma das mais importantes e ameaçadas do mundo ao longo do nosso litoral. O Cerrado, a Caatinga, o Pantanal, o Pampa e a gigante Amazônia. Além da importante zona costeira e marinha. Áreas que também guardam as maiores reservas de água doce do planeta. Nas entranhas do Brasil, a natureza que impressiona o mundo. Riqueza que nos enche de orgulho. Mas que também nos remete a um desafio constante. O de conciliar desenvolvimento e conservação. As ameaças ao equilíbrio ambiental resultantes da ação do homem, das mudanças climáticas ou dos fenômenos naturais exigem medidas urgentes e responsáveis. Afinal, como proteger nossa biodiversidade? Como promover desenvolvimento com crescimento econômico, justiça e bem-estar social e utilização racional dos recursos naturais? A resposta do governo brasileiro é a opção pelo desenvolvimento sustentável.
Não por acaso, Chico Mendes dá nome ao órgão criado em 2007 para proteger a biodiversidade. Vinculado ao Ministério do Meio Ambiente, o ICMBio, Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, tem foco na conservação e gestão ambiental federal. Entre as atribuições do ICMBio estão a criação e fiscalização das unidades de conservação em todo o país, a abertura e estruturação dos parques nacionais para atender a crescente demanda de visitação, que hoje ultrapassa 4 milhões de visitantes por ano. O apoio às populações tradicionais por meio da criação e gestão das reservas extrativistas, RESEX. A orientação técnica e reconhecimento das reservas particulares do patrimônio natural. O ICMBio é responsável por definir e aplicar estratégias para recuperar o estado de conservação das espécies ameaçadas de extinção. São importantes ainda as tarefas de gerir o uso sustentável de recursos naturais renováveis, promover programas de educação ambiental e proteger o patrimônio espeleológico do país, as nossas cavernas. O ICMBio administra mais de 300 unidades de conservação espalhadas de norte a sul, cujas áreas somadas correspondem a quase 10% de todo o território nacional. Isso. Bom, viram quanta coisa? É exatamente sobre isso que a gente vai conversar hoje. Sabe quem é o nosso convidado? Jailton Dias Nogueira, tá certo o nome? Júnior. Júnior. Tudo bom? Nosso biólogo, especialista em meio ambiente. Olha só o que ele tem para falar para a gente, hein? Tudo bem, meu querido? Tudo ótimo. Tudo Obrigado bem? pelo convite, antes de mais nada. É uma felicidade muito grande a gente ver um programa aqui na região, em Cabo Frio, propriamente dito, tratando de meio ambiente. Recordo um pouco meus tempos quando a gente tentou desbravar, esse caminho na mídia, com programa de TV, em rádio. É muito importante mesmo esse tipo de viés na mídia, né? Que às vezes o meio ambiente só aparece para falar de alguma catástrofe, alguma descoberta de um animalzinho, um sapinho, enfim. O meio ambiente é todo dia, a gente precisa inserir isso na população. Isso, por isso a gente está aqui. A gente tem uma proposta educacional, uma proposta de conscientização, uma proposta de consciência, para que as pessoas entendam que o meio ambiente é mais do que importante para tudo. Aliás, a gente viu agora no vídeo que o meio ambiente é tudo. E como que a gente pode conciliar a nossa vida nas cidades, a nossa vida no consumo e a nossa vida em geral com respeito ao meio ambiente? Como nós, como cidadãos, como o governo, pode conciliar, como os órgãos que existem estão lidando com isso. Será que os órgãos estão lidando bem com isso? Será que existe preservação? O que será que existe? Você que está por dentro bastante do meio ambiente, que já foi secretário de meio ambiente, conta um pouquinho para a gente. A estrada é longa, né? Você vê esse vídeo que você acabou de passar do Chico Mendes, né? O ICMBio, ele tem esse nome porque era uma pessoa que brigava muito, né, pelo meio ambiente num local totalmente inóspito para você brigar pelo meio ambiente, que é a Amazônia. Né? E lá, por quê? Lá é muito interesse, é muita máfia organizada contra os interesses ambientais. Então, são poucos hoje no Brasil que levantam essa bandeira. E quem tem que fazer a maior pressão, né? Você falou dos órgãos fiscalizadores, você falou do meio público, você falou do meio privado, mas o maior ente fiscalizador somos nós, a população comum, aquela que vota, aquela que vai no Facebook, vai nas mídias e critica, aquela que vai, entre aspas, que não está indo mais para as ruas e se manifesta, mas a gente precisa ver as manifestações ambientais. Cada vez menos, né? Nós temos hoje, acabou de acontecer a reunião da COP 23. Nós falamos sobre isso no primeiro programa. Falaram?
Então, 23 já é a 23ª reunião. 23ª. E você sabe que eu perguntava para as pessoas e ninguém sabia o que era COP. É isso Ninguém aí. sabe. A nossa mídia não mostra. Não mostra. Não mostra absolutamente nada do que realmente interessa para a nossa vida. Às vezes, para as pessoas mais práticas, para as pessoas mais individualistas, aquelas que têm as necessidades, né, que brigam pelo seu dia a dia, que não têm tempo para se preocupar com isso, mas todos nós precisaríamos nos preocupar com isso, porque isso é nossa casa. Nós dependemos da água, nós dependemos do ar, nós dependemos da forma que se faz a comida, nós dependemos do nosso lazer, que muitas das vezes você vai para uma praia, você olha, e a gente tem a praia aqui do lado, e quando você vai para uma praia poluída em algum local, você sente a diferença do que é Cabo Frio não poluído com uma outra área. Então, isso tudo é meio ambiente. A gente tem uma situação crítica aqui na região, que é Tamoios, né, que nossas matas estão sendo invadidas, cada vez mais os interesses, né, afrontam a sociedade. Um absurdo. Então, eu acho que cada dia mais a sociedade, né, os órgãos, eles não são capazes por si só de suplementar as necessidades. Então, os órgãos não são capazes, as pessoas desconhecem o que é importante para elas próprias. Como que a gente vai lidar com isso? Olha só, o nome do programa é Transforme Ação. Vamos transformar com as nossas atitudes. Vamos entender e vamos fazer as pessoas entenderem que com a sua própria atitude, com a sua própria consciência, você pode mudar pouquinho. Ó, seu copo de água vai cair. Você pode mudar pouquinho por pouquinho. Você pode exigir que o poder público faça o que precisa fazer. Você pode exigir que o seu vizinho, que a população em si comece a entender e comece a transformar e comece a saber o que é meio ambiente. Você falou em água. A água é super importante. Você falou em alimentação. A alimentação é super importante. Você falou em ar. O ar é fundamental. Um ar poluído é tudo de ruim. Quanta gente doente não sabe por quê. E um perigo enorme. Hoje, Jailton, eu acordei com uma notícia que me arrepiou dos pés à cabeça. Biodiversidade é tudo. Biodiversidade marinha, biodiversidade na terra, biodiversidade no ar, plantas, animais. Sabe qual foi a notícia que eu li hoje no jornal, no Globo, na internet? Kim Jong-un jogando bombas nucleares no Mar do Pacífico. Agora, eu não li em lugar nenhum e a biodiversidade marinha. Nós temos uma biodiversidade marinha maravilhosa no planeta. Tem uma fotinho de peixezinhos que a gente pode mostrar aqui, assim, só para a gente sentir a maravilha que é. Como? Como isso? Como é que a gente pode lidar com isso? Alguém sabe? Alguém fala sobre isso? Olha só. Esse é o fundo do mar, esse é o mar, essa é a nossa biodiversidade marinha, planetária. Isso é só um pouquinho de nada. E este louco, jogando bombas no Mar do Pacífico. Só para testar. Né? Para testar? O que ele faz? O que acontece com isso? O que acontece? A mortalidade muito grande, né? O que a gente entende, né, principalmente pela parte de biodiversidade, onde o Brasil é riquíssimo nisso, e nós não sabemos nem pelo último levantamento que teve, nós não sabemos nem, eu acho, 46%, 47% do que nós temos, porque a gente tem aí uma Amazônia ainda para desbravar, nós temos um cerrado sendo totalmente... Uma Amazônia que está sendo explorada de uma maneira errada, completamente errada, está sendo roubada, está sendo comida, está sendo desmatada, está sendo transviada, vamos dizer assim, porque o que realmente interessa que é a conservação. E até na finalização da COP, eles têm uma premiação, ao contrário, esqueci o nome dessa premiação, que é com os países que estão pagando o maior mico no mundo em relação ao meio ambiente.
E o Brasil nós conseguimos ganhar esse prêmio. A gente não ganha uns prêmios de educação, de distribuição de renda, de desenvolvimento sustentável, mas a gente ganha o outro lado da pirâmide, que é lá embaixo, né? Então, assim, é deprimente. A gente ganha vergonha. É muito preocupante o caminho que está se levando isso tudo. Porque, principalmente, a base de tudo, o que você acabou de colocar, bem colocado, esse programa, ele passa conhecimento. Conhecimento é educação. Então, a base de tudo está se perdendo. Né? A gente não vê uma educação valorizada, porque você não consegue proteger aquilo que você não conhece. Porque você não sabe para que você está protegendo. Seu filho não sabe, não passou aquilo. Então, o que você vai falar com uma pessoa bem humilde, aquela pessoa que viveu na roça, vamos dizer, você traz ela para o meio urbano, aí você começa a falar de manancial, você começa... Ela protegeu pela raiz que ela tinha no local onde ela morava, tudo bem, que ela sabia, ela tinha uma subsistência, ela tinha um contato direto com aquilo ali, e ela sabia que era importante para a manutenção da vida dela. Mas o conceito, né, mais amplo no ambiente, o que você falou tanto em biodiversidade nada mais é que um número de espécies por local. O número de indivíduos é uma quantidade, mas o número de espécies é a diversidade. Então, para você ter isso, você precisa de espaço. Bio é vida. Bio é vida. Diversidade é Diversidade é variedade. É uma variedade enorme. Mas muita gente esquece e passa despercebido que não adianta a gente focar nos animais e nas plantas. A gente tem que focar no ambiente. Para que elas convivam entre si, eles precisam estar com o ambiente, a preservação precisa estar com o ambiente conservado. Uma floresta não vive só da parte aérea das plantas. Ela vive do solo, ela vive da raiz, ela vive dos locais de sombra, os locais de exposição de sol. Isso. Ela vive de partes úmidas. São os micro-organismos que também fazem parte da biodiversidade. Os microlocais que dão casa, né, propriamente dita, a essa diversidade. Tem uma foto, inclusive, de micro-organismos, tá, para as pessoas entenderem. São cogumelos. Olha só, isso também é biodiversidade. Mínimo, está ali na terra. Biodiversidade não são só as árvores, como você falou, não são só os bichos. É tudo, é absolutamente tudo. E o que é muito tudo que nos cerca, tudo. Inclusive até a biodiversidade do ar, que nem se fala sobre isso. O que é muito importante nisso tudo que a gente está colocando é que os verdadeiros remédios estão sendo destruídos. Né? A verdadeira opção de alimentação diferenciada, que são os mares, que é a próxima, né, o próximo canal de alimentação é a exploração dos ambientes abissais, os ambientes mais profundos, está sendo destruído. Falando em mares, e o plástico nos mares? Nossa. Você sabe que os peixes estão ingerindo os plásticos, mas eles estão ingerindo e sobra uma quantidade tão pequena, que fica na carne do peixe. E quando você vai na peixaria comprar o seu peixe, crente que você está tendo saúde, vai comer alguma coisa saudável, você acaba comendo plástico. As nanopartículas, né, que estão agora de plástico. Exatamente, são as nano ou micro, né, partículas de plástico que os peixes estão ingerindo e estão passando para a gente. Olha só a seriedade do comportamento do homem, que tem que mudar a sua vida, não só na roça. Eu acho, inclusive, que as pessoas da roça têm uma noção muito maior e muito mais respeito pelas natural, plantas. né? Relação natural. É natural, já faz parte. Por que as pessoas de cidades grandes, ou médias, como nós aqui, não temos respeito, tiramos árvores, cortamos árvores. Desenfreadamente. Desenfreadamente. Hoje é bem característico isso na região, né? Você abre um empreendimento, a primeira coisa que você faz é tirar a árvore da frente porque ela está atrapalhando a sua visão. E aí com as árvores vêm os pássaros que vivem nas árvores, vêm os ninhos, vêm os bichos preguiça, que você falou em Tamoios, lá do Parque da Preguiça, chama Parque da Preguiça porque é cheio de bicho preguiça. Vem os micos, leão-dourado, e vem tudo, vem os insetos também fazem parte da biodiversidade, é uma cadeia que você não pode mexer. E essa destruição de ambientes,
ela provoca essas doenças, esses surtos de doenças aí que às vezes a gente nem conhece quais são. A teoria da AIDS, né? Agora a gente pega a febre amarela atacando os macacos. A febre amarela. Pois é, então isso tudo é um ponto de desequilíbrio provocado pelo homem e suas atividades. Isso. A expansão urbana, a poluição atmosférica, enfim, várias outras atividades, né? É muito preocupante. A relação As mineradoras, do Brasil... nós falamos aqui no programa passado, eu não sei se você viu, sobre o desastre de Mariana. Nossa, até hoje tem solução. Mostramos, olha só, olha o que aconteceu com o rio. E essa chuva e toda... a biodiversidade, os peixes do rio, o que aconteceu? Chegou no mar. Outra coisa preocupante, esta lama, nós não tivemos nem tempo de falar no programa passado, mas essa lama tóxica que já está no mar, a corrente está trazendo. Lá no Espírito Santo. Tem uma teoria que está indo para Abrolhos até, né? Se for para lá, vai ser um dos piores desastres. E depois marinhos. de Abrolhos? Nossa. Vai descer. Vai acabar aqui. E isso vem se aumentando, e isso é crônico, né? A palavra é crônica, porque está no regime de chuva. E a gente vai entrar agora, mais ainda no regime de chuva. Então toda essa lama concentrada nos fundos, nas bordas do Rio Doce, ela vai precipitar, ela vai para o fundo, ela vai pela corrente e vai vazar para o mar. E isso vai ser crônico, isso vai ser uma coisa em cadeia, e vai só se somando a potencialidade e a distância do impacto, né? É bem complicado. Eu fico muito preocupado assim, com o Brasil, né? Eu também estou muito preocupada. Você colocou ali, numa daquelas fotos, né, os peixes, a diversidade, a pesquisa. No Brasil, a gente está vendo hoje o sofrimento das universidades. Elas que trazem solução, as soluções com as pesquisas. Os pesquisadores hoje estão precisando fazer bico, né? Os professores, pesquisadores que trazem as soluções medicinais, desbravam as espécies de peixe, mostram para o mundo a nossa biodiversidade. Isso é bem preocupante. Bastante preocupante. Vamos falar isso daqui a pouco, que a gente vai para o primeiro intervalinho, tá? Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Quer comprar móveis de qualidade em madeira com preço excelente? Então passa na Eubom. Móveis rústicos e planejados, mesa de sala, cômodas, sofás, armário de quarto, planejados e muito mais. Venha conferir. Eubom. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida, natação de bebê ao adulto, adaptação ao meio líquido, socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump, aulões em horários variados. Aquafísio, exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocim. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocim. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova Jovem TV.
Jailton, nós tivemos uma convenção da biodiversidade que eu descobri na internet, eu não vi na televisão, ninguém me informou sobre isso, mas você, como trabalha com meio ambiente, deve saber. O que foi isso? Na verdade, isso acontece, né, se não me falha a memória, em anos, né, onde é se discutido a biodiversidade dos países, né, e até das macro-regiões dos continentes. Isso encara-se no mundo isso como você tem a maior biodiversidade, você é um país mais poderoso. E isso aumenta o espectro do país. Então é visto todo o que se coloca na biodiversidade, a manutenção dos ambientes, das florestas, dos mares, o nível de manutenção, a poluição, as políticas ambientais do país. Então é discutido a biodiversidade, né, num tema bem mais amplo. E isso é colocado, é ranqueado os países com as suas diversidades. Aí disso também saem aqueles manifestos com a line red, aquelas linhas vermelhas de proteção, as amarelas para as espécies mais ameaçadas levam a linha vermelha, as meramente ameaçadas ou um poder de ameaça menor, linha amarela, e assim subsequente. Ah, interessantíssimo. O foco é totalmente ligado para a biodiversidade em geral. É um fórum mundial. O último foi em Cancún, no México? O último foi em Cancún. E o que resultou? Na verdade, são discussões, né, que apontam o status do país. E aí, mais uma vez, se apontou, né, a falta de políticas efetivas do Brasil para se proteger. Mais uma vez. Eles assinaram algum acordo? Não assinaram, não. Agora, na COP, que foi assinado algumas coisas, né, que o Brasil perdeu mais ou menos alguns financiamentos, e eu acho que é uma coisa importante perder para isso mesmo, em termos de preservação da floresta amazônica, os combates, os mecanismos de combate para a proteção da floresta, porque se verificou desvio de verba, né, não aplicação daquela verba para a proteção. Sim. E aí foi discutido isso, o ministro Sarney, né, ele discutiu, ele pediu uma revisão disso, eles estão tentando que as empresas patrocinem, voltem a patrocinar isso. É porque o Brasil é o país que abriga a maior diversidade do planeta, né? Tem uma fotozinha que é Brasil campeão da biodiversidade. Eu acho que tem o ranking, não sei se é... Bom, nenhum outro país tem tantas variedades como nós. Sua flora é composta por aproximadamente 50 mil espécies diferentes. E os mamíferos totalizam 530 anfíbios, aves, espécies, répteis, além de 1,5 milhões de insetos. E, entretanto, esses dados ainda podem ser muito maiores porque eles não foram catalogados ainda. Não existe ainda tecnologia nem possibilidade de se catalogar toda a biodiversidade que existe nesse país enorme, principalmente na Amazônia. A Amazônia que é o pulmão do mundo. Tem um vídeo, que é o segundo vídeo, enquanto a gente conversa, ele vai passar esse vídeo, porque as pessoas vão vendo devagarzinho, vão se inteirando da enormidade que existe, que é muito maior, inclusive, do que a nossa humanidade. Nossa vã consciência. A humanidade está de carona na com biodiversidade. Certeza, Nós estamos de carona. Olha só, a floresta. Que floresta é essa? 1.294 espécies de aves. Maravilhosas, lindíssimas e ameaçadas. Engraçado, né? Enquanto assim, outros países aprenderam com os erros, nós não conseguimos aprender com os erros dos outros países. Por que isso? Não sei. Por que isso? Não é falta de informação. Isso é educação. É educação, é interesse, é gula. Tá? Porque se for gula, isso aí dá dinheiro. Vamos colocar de uma forma com bem, certeza, bem vulgar. Assim. Isso aí dá dinheiro. A árvore dá dinheiro. O que se cresce hoje bastante é isso aí, avistamento de pássaros. Isso. Ao invés de você pegá-lo e levar para um cativeiro, matar, tirar uma pena, você fotografa. Então, o turismo ambiental,
turismo da biodiversidade está dando muito dinheiro. Hoje as pessoas procuram isso. Bastante, Procuram bastante. isso. Ecoturismo. Sim, sim, Os- sim. As pousadas, os hotéis na natureza Eu vi são, aqui... são os mais procurados. É muito engraçado, eu vi aqui na região, na cidade propriamente dita, um estabelecimento, né, não vou dizer Olha o os nome. macacos. O nome dele vem um green, né, de verde. Tatu. Aí você procura, não tem nada. Não tem nada. Por que que Cabo Frio não consegue ainda entender que pode mudar a sua característica com o ecoturismo? Eu acho que é uma cultura mais regional, O não que é só Cabo acontece Frio, não. com essa cidade? A gente tem aqui uma Ou regionalidade... Rio de Janeiro. eu acho Rio que de bem por aí. Janeiro, né? Eu acho Porque que é bem você por aí. vai para o sul, uma coisa até para o Pois Nordeste. é. Até para nós vamos falar aqui sobre energia solar, energia eólica, que a gente não encontra aqui. Pois é. Com esse sol maravilhoso. Lá tem fazendas eólicas, fazendas solares. Nós devíamos investir nisso. Quem é ligado ao meio ambiente deveria ter assim um caminhozinho, um caminho para que a gente conseguisse transformar, que a gente conseguisse mudar a mentalidade. O que eu acho, Jailton, é uma questão de mentalidade. Da raiz da mentalidade, né? A gente tem... O ditado me fugiu a cabeça aqui, mas a gente tem a praga, né, entre aspas, aí, do petróleo. Porque o petróleo, a gente acostumou viver do petróleo, do royalties. Praga, é praga, então, é praga. assim, O mundo já está mudando. Pois é, mas aqui você falou assim, por que não se investiu em usinas de energia eólica, aerogeradores com vento, enfim? Porque não teve necessidade. É muito mais fácil a gente, né, ter o royalty mensal e viver dele. A gente não procurar outros caminhos de desenvolver a cidade Foi uma e a pena. região na sustentabilidade. Pois é, foi uma pena, porque a gente já estaria com meio caminho andado. Com Agora a gente certeza. tem que começar do zero. Vamos começar do zero, vamos tentar mudar isso. A gente pega, isso aqui é Brasil também. Primeiro vamos respeitar a biodiversidade, vamos saber que sem isso, nós caímos aqui do nada, a terra existe, os bichos existem. Nós estamos bastante focados na biodiversidade brasileira, porque nós estamos no Brasil. Mas se a gente for por aí viajar, fomos na África, na Rússia, na Austrália, nossa, como que é a humanidade, sou arquiteta e urbanista, eu penso todo dia como que uma cidade pode se portar, como que a gente pode fazer planejamentos urbanos com respeito à biodiversidade, com respeito à natureza e não pensando só em concreto. Semana que vem a gente vai fazer um programa sobre isso. Cidades sustentáveis. Como que a gente pode tornar uma cidade sustentável, uma cidade evoluída? Para mim, sustentabilidade é evolução. Respeito à natureza é evolução. Respeito aos animais é evolução. Uma alimentação saudável é evolução. Um respeito ao próximo é evolução. A gente está engatinhando ainda, né? Eu acho que o caminho é esse. A luta é grande, a gente não pode desanimar, tem que ter perseverança, né? Perseverança e fé é que não pode faltar. Então, o caminho, a gente sabe qual é o caminho, não sabemos. O caminho certo, correto. Sabemos, mas Então, como que a gente pode interferir? Não, o programa sobre hoje é biodiversidade, né? E isso é muito importante. Isso é muito importante sobre a biodiversidade, porque nessa biodiversidade que a gente tem as curas. Nessa biodiversidade que a gente tem todos os mecanismos que fazem funcionar o ecossistema. Isso. A gente tem várias espécies de formigas, cada uma desempenha um papel no meio ambiente. Elas não estão ali por acaso, né? Elas não estão vivas por acaso, só para se alimentar e extrair do meio ambiente. Não, nada é por acaso no meio Elas ambiente. exercem uma função de decomposição, nada é por acaso. elas exercem uma função de nutrição das outras espécies. As pessoas que não têm um conhecimento, né, acham isso lúdico, acham isso uma piada, mas elas estão vivas por causa disso. Então, assim, é um contraponto, né? Elas estão vivas por causa disso e acham lúdico, acham uma brincadeira, né? Dos biólogos, enfim. Se acabarem as formigas, o que acontece? A gente tem aí você vai ter a cadeia alimentar, quem se alimenta começa também a definhar. Você tem uma falta de decomposição, da quebra dos não o macronutriente, né?
a parte orgânica, macro, ela é recolocada. Então, com mais... Porque vamos dizer assim, né? Vamos ilustrar isso. Morre um animal. O animal, até ser decomposto, ele precisa ser fatiado, né? Quebrado. Isso várias espécies decompõem. Entendeu? O micro-organismo, ele não vai definhar aquele animal grande de uma hora para outra. Ele precisa ser cortado. Então, várias espécies desempenham essa função. Então, olha só. E as abelhas, que estão em risco de extinção? Com certeza. Isso já tem um tempão. Isso já tem um tempão. Para você ver o que isso dá Isso entra na economia. Você citou... Esse exemplo é bem legal. São Paulo, né? Existem hoje cafeicultores que estão importando de fora do Brasil abelhas rainhas, para que essas produzam uma comunidade, para que comece ali o sistema, né, de polinização que são feitos por elas, que elas comecem ali a estar no ambiente para polinizar o encontro, né, do macho com a fêmea do café para se ter, né, a reprodução. Então, isso está acontecendo no Brasil. Um investimento para se importar ou salvar abelhas para que o mecanismo natural, que era natural, aconteça, porque nós acabamos com boa parte da floresta. Primeiro a gente tomba a floresta, depois a gente tenta imitar o que tinha ali dentro. E os agrotóxicos influenciam sobre isso? Agrotóxicos. Porque tem a polinização. O agrotóxico com as plantas. Qual a importância do agrotóxico? Né? Acabar com as ervas daninhas, acabar com o mato, acabar com as pragas. Acaba com a gente. Isso quem fazia era a fauna e flora que estava ali no local, que foi retirada para se colocar uma lavoura. Então, hoje, a ciência mostra que você fazer uma lavoura compartilhada, você chega lá, não tomba a floresta inteira. Você abre lacunas ali na parte de dentro e começa a cultivar junto com a floresta a em pé. Agrofloresta, Perfeito. que vai Estão ser fazendo muito isso no cacau. O futuro das nossas plantações. Na Bahia estão fazendo isso direto. Muito. Porque aquela bruxa, né? Aquela praga da bruxa no cacau, aconteceu isso. Que acabou com o cacau. É isso aí. Vamos para segundo comercial? Fitness, Estrada Velha de Búzios. Telefone 3054-8270. Quer comprar móveis de qualidade em madeira com preço excelente? Então passa na Elbon. Móveis rústicos e planejados, mesa de sala, cômodas, sofás, armário de quarto, planejados e muito mais. Venha conferir. Elbon. Aquafísio, piscina aberta, coberta e aquecida. Natação de bebê ao adulto. Adaptação ao meio líquido. Socialização, formação lúdica, estímulo psicomotor e competições. Temos também hidroginástica, hidroterapia, water pilates, hidrobike, hidrojump. Aulões em horários variados. Aquafísio. Exercite essa ideia. Rua Índia, 775, Jardim Caiçara. Agora a população do Jardim Esperança tem um motivo para sorrir. Clínica Odontológica Odontocin. Equipe qualificada para cuidar do seu sorriso. Restauração estética, extração de siso, aparelho ortodôntico metálico e transparente, tratamento de canal, próteses dentárias, limpeza com aplicação de flúor, implantes, clareamento e tudo a preço popular. Faça um orçamento grátis. A nossa maior satisfação é a qualidade do seu sorriso. Clínica Odontológica Odontocin. Diga sim pro seu sorriso. Avenida Ézio Cardoso da Fonseca, número 2, no Jardim Esperança. Telefone 2646-9148. Vem aí uma nova Jovem TV.
Socorro, gente, socorro, são os bichos pedindo ajuda. Estamos em extinção. Quantos bichos, quantos animais em extinção nós temos no mundo e no Brasil? Arara vermelha, ariranha azul, ariranha, boto-cachimbo, cachorro do mato, cobra dormideira, doninha amazônica, jaguatirica, jararaca, lobo-guará, macaco-aranha, macaco-prego, mico-leão dourado, morcego, onça parda, onça pintada, peixe-boi da Amazônia, pica-pau, cara amarela, rato do cacau, tamanduá-bandeira, tatu, tucano de bico preto e muito mais do que isso. Puxa. Você falou morcego, né? É um grande polinizador. E o que vai floresta. acontecer com a extinção dos morcegos? Vai acontecer isso aí que a gente acabou de comentar. Nós vamos virar deserto? Pois é, morcego é um grande polinizador. Sem o morcego, aquela espécie específica que ele se alimenta, o frugívoro de fruta, ele não vai conseguir, ele não vai mais polinizar, aquela espécie vai deixar de acontecer. E se for uma seringueira, e se for uma espécie de alto valor mercado econômico, ou de alimentação, ou de valor medicinal, nunca mais teremos. Então, esse não tem nada lúdico nessa situação. E essas espécies estão em socorro por vários fatores. Caça direta, destruição dos ambientes, que elas precisam estar na casa delas. Se a gente destrói, ela não tem como ir para outra casa, é que ela não nasceu para viver no Nordeste. E a pirataria? E a caça discriminada para venda. E isso aí quem compra. Né? A gente tem aí... olha... Eu tenho só na vida de biólogo aí, eu tenho uns 25 anos. Né? Hoje, eu não vejo mais. Quando começa a reportagem de televisão, eu tiro. Dói, né? Dói muito. Dói. Já estou bastante machucado. Eu já chorei de verdade. Né? Como eles conduzem um pássaro, botam dentro de vidrinho. Ai, meu Deus. Né? É uma coisa bem assim, desumana. É desumana. E há muita pretensão, né? Isso eu digo olhando, né, para todos que estão assistindo o seu programa. É muita pretensão nossa achar que a gente aqui é o único no planeta. Nós merecemos estar vivos. É muita pretensão nossa. E o restante? Está aqui porque é submisso a nós? Né? Isso é muita pretensão do ser humano. De jeito nenhum. Pois é, o homem acha que a natureza está para servi-lo. Nós temos, graças a Deus, uma evolução que é o cognitivo, é a sociedade, saber se comunicar e tudo mais. Ponto. Mas tem muitos animais que são muito mais racionais que nós. Então, assim, é bem drástico a situação. E animais não só na terra, Sim. no mar e no ar. Lógico, lógico. E hoje, o golfinho do mar? E é muito impressionante, né? Salvo algumas exceções, quando você quer uma tranquilidade, quando você quer um belo lazer, você vai para a montanha, você vai para uma serra, você vai para o mato, você vai para a água. Engraçado, né? Você vai tomar um banho de cachoeira. Pois é, e a gente não pensa duas vezes antes de destruir. Isso, exato. Você pensa em usufruir. Pois é, você chega... Mas quando você vai destruir, você... vou tirar, vou fazer um monte de casa. Olha que eu sou arquiteto e urbanista, hein? Vou construir, aqui eu vou fazer um edifício, aqui eu vou fazer não sei o quê. Tira todas as árvores. Né? E quando você quer uma sombra no meio da calçada, no centro do Rio de Janeiro... Ou então você joga esgoto no rio, que você vai matar a biodiversidade do rio. Tem a biodiversidade dos mares, a biodiversidade do rio, que é diferente. São peixes de água doce, peixes de água salgada. É uma quantidade incomensurável. Você nem fala dos rios hoje, eu acho que são dos ambientes, né, em comparação com... bem margeando com as florestas, que estão sofrendo mais. Os rios estão sendo extintos. Você falou dos animais e vegetais extintos, né, em extinção. Nossos rios estão sendo extintos. O Rio Doce já foi. Nós falamos no programa passado sobre o São Francisco, sobre a transposição do São Francisco, uma obra faraônica e que não deu em nada. Uma obra eleitoral. Fora outros rios. Tapajós, que está correndo perigo. Você vai em São Paulo, você vê o Tietê chegando no centro, ali você dá pena. Então ali nem se fala do Tietê. Tem o terceiro videozinho, que é... O terceiro videozinho. Você já deve ter percebido que a preservação de alguns locais pode acabar em briga. E você pode pensar o que quiser de abelhas, árvores e até pulgas. Mas existe um argumento bem convincente para manter o maior número possível de espécies no mesmo lugar. A biodiversidade é boa para a economia.
Por exemplo, em um estudo recente que foi coescrito por um de nossos roteiristas, Peter Wright, cientistas analisaram milhares de florestas ao redor do mundo e descobriram que terrenos com o maior número de espécies de árvores crescem maior e mais rápido do que aqueles com pouca variedade de espécies. O que faz sentido. Árvores da mesma espécie absorvem a luz, água e nutrientes da mesma maneira, então acabam competindo entre si, enquanto árvores de diferentes espécies trabalham de maneira diferente e são menos competitivas. Juntas, elas acabam utilizando os recursos disponíveis de maneira mais eficiente. Essa melhor produtividade acaba refletindo no verde que interessa às empresas. Florestas de exploração madeireira produzem pelo menos 35% mais lenha do que seriam capazes caso estivessem separadas em grupos de uma única espécie, o que significa cerca de 200 bilhões de dólares por ano. Esse dividendo é, pelo menos, 20 vezes maior do que o que gastamos atualmente com preservação. E economistas estão encontrando maneiras de economizar com a biodiversidade em outros lugares também. Em fazendas, por exemplo, diferentes polinizadores trabalham em diferentes horários. Então manter um diverso grupo de insetos por perto ajuda a garantir que a colheita dará frutos e dinheiro o ano inteiro. Nos lagos e rios, quanto maior o número de micróbios comedores de toxinas, maior o número de poluentes que eles conseguem limpar, ajudando a reduzir o gasto multibilionário de manter limpas as vias navegáveis. Mas claro, é difícil colocar um valor em dinheiro na biodiversidade de cada ecossistema. E o valor econômico com certeza não é o jeito que queremos medir o valor da natureza. Mas em muitos lugares, ecossistemas diversos e saudáveis significam um saldo positivo no fim das contas. Então, apesar do que você pode ter ouvido por aí, dinheiro cresce em árvores sim, e em abelhas, talvez até nas pulgas. Esse foi o Minuto da Terra. Se você gostou desse vídeo, clique em gostei e compartilhe com seus amigos. Até semana que vem! Olha que bonitinho, né? Muito legal esse Sim, vídeo. pois é. O grande desafio é a gente entender o que é ecologia, o que é biodiversidade, como que é a economia, como que é as cidades, como que vamos viver em harmonia, em equilíbrio com tudo isso. Aí sim, o homem vai evoluir. Aí sim as cidades vão ser cidades felizes, vão ser cidades sustentáveis. Por que esse desastre todo? O grande objetivo do homem é ser feliz. Ele quer ser feliz, mas não sabe como. Os valores são baseados em coisas que destroem a nossa casa, o nosso planeta. Os nossos verdadeiros valores, a nossa percepção do mundo é que tem que ser mudada. Ela tem que ser transformada. Você tem que ter amor, você tem que ter respeito por tudo que te cerca, absolutamente tudo, tanto na cidade, quanto na floresta, quanto nos rios, quanto nos mares, quanto com seus animais. Nós não falamos de animais domésticos. Outro dia a gente vai falar sobre animais domésticos, que é uma outra colocação. Bom, vamos mostrar agora o vídeo do nosso amigo Ivo Saldanha. Ele é casado com a natureza. E ele tem um sítio em Casimiro de Abreu e tem um consultório verde nesse sítio, que é um projetinho meu. Vou mostrar um pouquinho ele falando sobre isso, ele mostrando para vocês o espaço, que gostoso que é. Aqui está a Cidade da Vida. A Cidade da Vida nós tiramos do neurônio, a sinapse. E a Cidade da Vida é um neurônio social para conectar saberes em benefício da vida e fazer a leitura do manual da vida. Aqui nós temos, na Cidade da Vida, a escola terapêutica, que é acolher, cuidar e capacitar. Agora vamos vê-la por dentro.
Aqui está a escola terapêutica, uma escola simples e que foi construída para conectar esses saberes, porque o momento exige uma escola em que você possa trazer esses saberes para o dia a dia. E aqui é o lugar ideal. Tudo que houver em benefício da vida, nós estamos trazendo para a escola terapêutica. Escola de saberes. Sim, esses são os verdadeiros saberes da vida. O Ivo sempre surpreendendo, né? Mas ele é uma pessoa admirável, Ele meu é amigo de coração. um pouco à frente, né? Das Isso. Ele é Então, eu acho que as pessoas que estão começando a entender isso estão um pouco à frente. Mas é nossa responsabilidade trazermos Sim. as outras que ainda não estão entendendo, por Sim. mais que sejamos criticados. Acho que o grande papel desse programa, né, de nós que lidamos com o meio ambiente, é passar essa importância. Né? Enquanto eu estava secretário, mas é só aquela árvore, é só aquilo. Não existe, é só aquilo, é aquilo. A importância de cada coisa. Né? Hoje eu estava até no empreendimento hoje, que eu fui numa consultoria, o cara perdeu vaga, o cara teve que construir um paliativo porque o cara não quis derrubar a árvore e fez o muro dele cortando a árvore. Então eu vou perder essa vaga aqui, que não sei o quê, mas não tem problema. Olha a sombra que isso aqui está dando. Até isso aqui crescer, quando eu plantar outra aqui, nem vou estar aqui. Então, assim, é bem legal. Então eu vou fazer isso. Isso é gratificante. Quem dera que isso multiplicasse. A gente não precisa ganhar 100, a gente ganha 50, tá bom. As cidades poderiam ser todas Entendeu? arborizadas. Para que cortar as árvores? Você pega Curitiba, é um exemplo. Pois é. É um exemplo de Cabo Frio. de arborização. Cabo Frio, vamos arborizar as ruas, Cabo Frio. Vamos trazer biodiversidade para dentro da cidade. Mas isso pássaros. tem que ser inserido na Morcegos sociedade. também, não precisa ter medo de morcego, não, de jeito nenhum. Isso é importante ser inserido na sociedade. Vamos plantar na rua. Vamos plantar. Mas às vezes o poder público ele não tem como ficar molhando todo dia e preservando. O morador daquela rua, ele cuida tem da que sua adotar. calçada. Ele tem que adotar A aquilo. chuva molha, Pois você é. cuida da sua calçada. Pois Eu é. mesmo, em frente à minha calçada, eu estou fazendo um jardim. A minha lindo ali, e maravilhoso a ali minha eu decorei fora. de verde. Tem arbusto, tem Pois é. flores, Lá onde tem tiraram árvore. as casuarinas, cortaram casuarinas, mas eu estou lá replantando. Pois é, cada um com o seu papel. Eu acho muito importante esse programa, esse viés que passe para a sociedade, a importância disso, que vocês tragam seus filhos para ver o programa, porque a base é a geração que está chegando agora. Né? Nós já estamos passando. Né? Essa base que vai assumir Cabo Frio, Que vai conseguir tocar mudar Cabo isso, Frio. vai conseguir transformar, vai conseguir mudar a educação para a próxima geração. Mas essa e as outras passadas, também nós temos condição de entender em qualquer idade, até com 90. Sim. Minha mãe tem 90 anos de idade. Nós temos que ela passar entende esse tudo que eu conhecimento. falo. Pois é. Para 90 anos. Nossa, lucidez. Né? Nossa, completa. Tem até Facebook. É sério. Fala que eu vou Entende adicionar. ela? Pois é. Falo com certeza. É bem legal. E, a gente tem então, que passar esse conhecimento. Olha, né? todos os bichos aprendem. Sim. Meu cachorro, com 16 anos de idade, ele aprende direitinho. Por que um homem não pode aprender? Vai passar para a próxima geração, mas nós que estamos agora no comando, na nossa geração, podemos mudar. A gente tem um papel muito importante, passar, mudar, entendeu? A gente tem que passar essa informação. Agir. Transforme ação. Vamos agir? Me ajuda? Porque as palavras são Eu lindas. adorei tudo que você falou, adorei sua presença aqui. Estou Obrigado. gostando de todo mundo que está vindo aqui, estou procurando pessoas especiais para passar para vocês conhecimentos técnicos específicos sobre cada assunto. Nós vamos ter assuntos aqui do Arco da Velha. É só me chamar. Eu chamo com certeza. Não é? Vocês gostaram dele? Ele foi ótimo, né? Pena que é rápido. Pena que é muito rápido e a gente tem tanta coisa para falar. Quando é bom, é rápido, Tanta né? coisa para falar. Olha só, tem uma canção aqui do Michael Jackson que eu queria traduzir assim para vocês, tá? E o nascer do sol, e a chuva, e todas as coisas que você disse que iríamos ganhar.
e os campos de extermínio, existe um momento, e todas as coisas que você disse que eram suas e minhas, você já parou para perceber? Vai meu papel. Todo o sangue já derramado, você já parou para perceber na terra, chorando em suas praias de lágrimas? O que fizemos com o mundo? Veja o que fizemos. E toda a paz que você prometeu ao seu único filho. E os campos floridos? Existe um momento? E todos os sonhos que você disse que eram seus e meus? Eu costumava sonhar. Eu costumava olhar além das estrelas. Agora, já não sei mais onde estamos. Eu só sei que fomos longe demais. Essa música dele é linda, é uma das lentas dele, né? Ele tem poucas músicas lentas. Isso, fomos longe demais. Mas nós precisamos agora ter resiliência. Precisamos voltar para trás. Precisamos retomar aquilo que já deveríamos ter retomado há muito tempo, que é o respeito à natureza, o respeito à biodiversidade, a transformação das cidades, a transformação dos seus valores, a transformação da economia, consumo sustentável, uma loucura esse Black Friday, isso é uma loucura, isso está completamente fora. Aliás, a gente vê tanta loucura, mas nós vemos assim um grupo enorme caminhando para o verde, outros caminhando para o cinza e outros caminhando para sei lá onde. Com essa história da bomba nuclear, que, pelo amor de Deus, nem pensar. Gente, está acabando. Está acabando, já acabou. Está acabando. Falta 1 minuto só. Fala mais um pouquinho nesse minuto. Não, eu só tenho a agradecer. Eu acho que, mais uma vez, eu repetir, né? Eu te agradeço muito. Estou aqui disposto a agregar essa frente de batalha pelo verde. Sempre estive. Você viu o nosso cenário? Bem legal, bem ilustrativo. É. Então, eu acho que é muito importante que você aderir a esse programa, passar para os seus amigos, conhecidos, família, crianças, que é um programa educativo, é uma sala de aula. Eu te agradeço muito pelo convite. Ok, lhe agradeço também muito. Gente, ó, biojocas. Hoje não é beijocas. Gostei dessa, hein? Hoje é biojocas para vocês. Obrigada. Namastê.